Na história da igreja, e talvez seja a história de alguns que estejam aqui, há muitas conversões. Pessoas que não eram católicas e de repente por essa ou aquela razão se convertem, passam a ser fiéis na fé. Temos incontáveis casos. Casos de pessoas que se convertem por causa de um bom exemplo. Tem casos de pessoas que se converteram por causa da arte católica. O arquiteto que fez Westminster, o Big Ben lá na Inglaterra, Pudin, ele se converteu estudando gótico. Quando ele foi para a França, viu as catedrais góticas, ele disse: essa só pode ser a igreja verdadeira. Uma igreja que produz isso só pode ser a igreja verdadeira. Tem gente que se converteu ouvindo o gregoriano. E um dos modos da pessoa entender a fé católica, apostólica romana por completo, é fazer o que estão fazendo hoje aqui. É a Semana Santa. Desde o domingo de Ramos, depois dessa semana extraordinária, é a única semana do ano que é chamada de Semana Santa. Tudo na igreja é santo. Todas as semanas são santas para a igreja. Mas a Semana Santa por excelência é essa que se inicia hoje. A semana onde vai se dar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer entender toda a igreja católica, toda a verdade pela qual os mártires morreram, pela qual os doutores deram toda a sua inteligência, pela qual as virgens entregaram sua pureza, pela qual as famílias foram fiéis, pela qual nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos de história. Prestem atenção na liturgia da Semana Santa. Começa com o domingo de Ramos. Diferente, não tem saudação, não tem o Senhor tem de piedade, não tem o Kyrie. Uma procissão com os ramos. Estamos revivendo aquilo. Sexta-feira Santa não tem missa. Quinta-feira temos o desnudamento dos altares e o sábado santo aquela cerimônia que é extraordinariamente bela. Todos nós estamos aqui. Muitos podem ser conversões. Seria interessante conhecer a história de cada um, como é que cada um veio parar aqui hoje. Seria muito bonito. Outros podem ser que estejam na hora da conversão. Deus nos livre. Que algum de nós que está aqui vai estar na situação que aconteceu na Semana Santa. No domingo aclamando Jesus, na sexta-feira gritando para que ele fosse crucificado. E é o contraste desse domingo de Ramos. Alegria, cânticos, os ramos que significavam aclamação para os imperadores, para os reis que entravam depois de um triunfo. Nosso Senhor quis começar a paixão dele mostrando: eu sou o rei, eu sou o Messias. 5 dias, 6 dias depois, é o contrário, são gritos, é ingratidão, é a perseguição. Em vez do jumentinho, nosso Senhor está numa cruz. Como pode isso? Como pode essa mudança tão rápida? Imaginem, nós temos pouquíssimo tempo e isso vai nos ajudar a resumir essa liturgia, porque a liturgia de si é longa. Imaginem um peregrino que chegasse em Jerusalém no próprio domingo de Ramos. No domingo verdadeiro, não hoje, 2000 anos depois, naquele dia de Nosso Senhor. Não tivesse ouvido falar nada de Jesus. Entrasse em Jerusalém e visse aqueles cânticos: Hosana ao filho de Davi. Hosana, a palavra significa Deus salva. Mas ela significava mais ou menos nessa época o viva nosso. Viva o filho de Davi. O filho de Davi é o Messias. O Messias era o que o judeu sempre estava esperando. Chegou. Acabaram os problemas. Está o Messias. Ele, o que está acontecendo? E alguém dissesse para ele: é Jesus. Alguns estão dizendo que ele é o Messias. Mas como assim o Messias? Olha, ele curou cegos, ele curou surdos, ele fez paralíticos andarem. E há poucos dias atrás, porque tinha sido poucos dias, ele ressuscitou Lázaro, um homem que estava morto há 4 dias. Deixa eu vê-lo. Mais do que o relato do que ele fez, quando ele visse nosso Senhor Jesus Cristo, a figura, o que deve ter sido Jesus em pessoa. Nós nos emocionamos diante de um quadro, diante de uma imagem, diante de um crucifixo. O que era nosso Senhor Jesus Cristo? Ele próprio ali. Aquilo era uma força de autenticidade, de verdade, não tinha como duvidar. Esse peregrino entrasse e visse nosso Senhor. E nosso Senhor cruzasse o olhar com ele. É o Messias, não tem dúvida nenhuma. Mas imagine que acontecesse um acidente com esse peregrino.
Alguma coisa, depois que nosso Senhor passou, houve toda a aclamação, nosso Messias chegou, o Messias chegou, ele tivesse um acidente grave que ele perdesse a consciência. Ele passasse a segunda-feira sem consciência. Só no subconsciente dele, Jesus, o Messias, viva o Filho de Davi. Terça-feira sem consciência, quarta-feira começa a acordar. Na quinta-feira volta, na sexta-feira ele decide caminhar por Jerusalém. Ele vai andar cedo por Jerusalém, de repente ele vê de novo uma procissão. Estava na véspera da Páscoa. Quem que é? É Jesus. O Jesus de novo. Vai ver, está flagelado, coroado de espinhos, sangrando, em 6 dias. Como mudou tão rápido? Que absurdo é esse? E isso é a mensagem que nós temos que prestar muita atenção hoje. Sabe como se dá esse processo? É um processo que pode dar com cada um que está aqui. É o processo da dúvida. A pessoa quando entra numa igreja assim, a pessoa quando vê uma liturgia assim, a pessoa quando ouve o som do órgão, o gregoriano, a liturgia da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, há uma verdade claríssima que entra pelos sentidos, entra pelos poros. A Igreja Católica é verdadeira. Essa é a minha fé. Houve um teólogo do século II que ele dizia que a alma humana é naturalmente católica. É tão ordenada a fé católica que quando os homens seguem a verdade da igreja, os homens ficam melhores, a sociedade fica mais limpa, mais ordenada, as construções ficam belas. Quando os homens se afastam da fé católica, nós temos o mundo de hoje. Tudo vai ficando sujo, feio, violento, inseguro. As pessoas já não têm mais caridade umas com as outras, tudo é interesse, tudo é perigo. A gente recebe punhalada nas costas e no peito, porque nas costas dos inimigos, no peito é daqueles que a gente confiava, porque é a lei do egoísmo que se estabelece sobre a face da terra. A verdade da Igreja Católica em alguns momentos fica evidente diante de nós. Teve uma vez Santa Bernadette Soubirous, a Santa de Lourdes, que teve as aparições de Nossa Senhora, que depois deu todos os milagres. Uma vez um jornalista, esse é fato histórico, hein? Um jornalista francês ateu, disse que queria conhecê-la para fazer uma entrevista com ela. E conseguiu a autorização da Madre Superiora para se encontrar com a freira. Imagine, a freira santa que viu Nossa Senhora. Muitos já devem ter visto o corpo dela incorrupto. Parece uma pessoa viva. Imagine o que era ela pessoalmente. Ele era uma pessoa muito segura, muito estudado, inteligente. Se aproxima diante dela, ela muito discreta, muito séria, mas muito elevada. E ele pergunta para ela: é verdade que você viu Maria? Meio brincando assim. Viu Maria? Coisa de imaginação. Ela olha para ele assim com aquela paz, aquela segurança de quem tem fé. Sim, senhor, é verdade. O homem ficou inseguro. Aí o homem disse para ela: você não pode imitar um sorriso de Maria para mim? Ela disse: senhor, é impossível. O sorriso dela é impossível de imitar. Não, mas por favor, faz algo semelhante ao sorriso de Maria para mim. Aí ela: tá bem, vou tentar. Ela juntou as mãos assim, olhou para o alto e fez um sorriso. O homem ateu caiu de joelhos, começou a chorar, se converteu. O que foi ali? Foi uma doutrina? Foi uma palavra? Não foi nada. Foi a força da autenticidade. Quando a gente está diante do autêntico, a gente sabe que aquilo é verdadeiro. E hoje nós estamos aqui. Nós estamos vendo, cada um de nós sabe, isso é verdade. A Igreja Católica é verdade. Hoje em dia dizem que está tudo errado, que tudo é mais ou menos opinião. A fé não é opinião. A fé é uma certeza absoluta. São Tomás, aquele santo que está ali, ele diz que a fé é mais evidente do que o sentido. Eu creio nesse ambão, não preciso crer. Eu vejo que ele está aqui. Mas de alguma forma eu posso me enganar. Mas da fé não, porque a fé vem de Deus. Eu tenho essa fé? Eu tenho essa certeza em relação à Santa Igreja?
Mas sabe por que a gente tem dúvida? Porque a dúvida é muito cômoda. Porque quando a gente diz, olha, tem certas coisas que eu não entendo, é muito fácil tomar essa atitude. Porque a gente não precisa mudar de vida. Tem coisas na igreja, olha, tem tantos escândalos, será que é verdadeira mesmo? E a gente entra, ouve o gregoriano, ouve o órgão, vê uma missa. A gente sente e vê o incenso. É óbvio que isso é verdade. Não tem dúvida. Mas eu preciso tomar uma posição. Basta de dúvida. Hoje cada um de nós que está aqui tem que tomar uma decisão para a vida inteira. Não sejamos desse número. Desses que aclamam no domingo de Ramos e depois blasfemam na sexta-feira. Hoje Nossa Senhora quer de nós compromisso. Não atitude de Pilatos. Pilatos, se a gente vai ver no evangelho que acabou de ser lido, é só pergunta. Tu és o rei dos judeus? O que quereis que eu faça? Quereis que eu solte? Quereis Barrabás ou Jesus? E para terminar, a falta de pudor que ele tinha, ele diz, eu sou inocente, vou lavar minhas mãos. Não era inocente de coisa nenhuma. No credo que a gente reza, padeceu sob Pôncio Pilatos, a culpa dele vai ser proclamada na igreja até o fim do mundo. O homem que quis viver da dúvida. Se conhecessem o que é uma pessoa que vive de certezas da fé. Nós arautos tivemos a graça, muitos aqui convivemos muito com ele, com o nosso fundador, falecido há 1 ano e meio. Está aqui na capela lateral ali, esperando a ressurreição dos mortos. A certeza que esse homem transmitia, nós vivemos 20 anos com ele, nós estamos aqui, os diáconos e o padre. Era um homem de certezas, nada o abalava. Por exemplo, um fato mínimo, minúsculo, haveria tantos outros para contar. Mas nesse pátio que está aqui fora, muitas vezes nós fazemos cerimônias em homenagem a Nossa Senhora. Isso tem até em vídeos, nos Arautos Sem Segredos, etc. Cerimônias belíssimas, com muita gente, que precisava treinar bastante. E acontecia, algumas vezes na hora da cerimônia, no dia da cerimônia, tudo treinado, era aquele dia, tinha que ser aquele dia. Por exemplo, era um 13 de maio, dia de Nossa Senhora, era um dia solene, 15 de agosto, dia de Nossa Senhora. O dia inteiro chovendo. E não dá para fazer cerimônia com chuva. Primeiro que às vezes Nossa Senhora estava toda vestida de seda, os hábitos também molhados, não dava certo. E aí, iam pedir uma bênção para ele. Monsenhor João, o senhor pode dar uma bênção para parar de chover? Aí o Monsenhor João dizia, não se preocupe, não vai chover. Não chove em cerimônia. Mas como não chove em cerimônia? Está chovendo. E teve um dia que a cerimônia era à noite, choveu o dia inteiro. Chegou na hora do jantar, a cerimônia ia ser depois do jantar. Chuva durante o jantar inteiro. Pediram uma bênção para ele. Monsenhor João, você pode dar uma bênção para parar a chuva? Não se preocupem, garanto que não vai chover. Era contra a evidência. Terminou o jantar, parou a chuva, o pátio estava molhado, refletia as luzes, estava uma coisa belíssima, mas era a segurança a vida inteira. Chegava uma notícia má, olha, estão fazendo isso, de tal coisa deu errado. Ele, tranquilo, seguro. É para essa segurança que Nossa Senhora nos chama hoje. Essa segurança da fé. Nunca pôr em dúvida a nossa fé católica apostólica romana. Nunca. Digam o que disserem. Falem o que falarem contra ela. Hoje nós estamos experimentando. Olha essa construção. Tudo isso fala. Olha essa liturgia. Ouçam as palavras da missa. Eu sou católico até o fim da minha vida. Esse é o propósito que nós vamos fazer. Nunca vamos abandonar nossa fé como esses que no domingo aclamaram e na sexta blasfemaram. Vamos pedir essa graça a Nossa Senhora hoje. Que nós sejamos todos confirmados na virtude da fé. Até um dia em que possamos ver nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.